Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí a respeito da força de atrito, né? Eu acho que vocês já têm assim uma noção do que seja uma força de atrito, né? Tem alguns momentos, né, gente, que a força de atrito ela é muito necessária. Tem outros momentos que um pouco atrito, né, ajuda no movimento, enfim, né? Por exemplo, pessoal, se a gente considerar um carro fazendo uma curva, né? O carro ele necessita do atrito, né, do pneu com o asfalto, para poder realizar essa curva, tá certo? Então, nós falamos, né, quando tá chovendo, né, tem até placas, né, ó, com chuva reduz a velocidade, né, ó, exatamente por causa do atrito, né, ó. A água, ela vai fazer aí o que a gente chama de aquaplanagem, né, ó, e aí ela diminui o atrito do pneu com o asfalto e fica muito fácil desse carro derrapar, né? Então, nesse caso, né, nós temos aí o atrito como sendo algo muito necessário, né, para a gente conseguir aí fazer manobras, dirigir com o carro, enfim, né? Quando nós vamos caminhar, gente, nós também necessitamos do atrito, tá? Porque, entre aspas, aí o nosso pé gruda no chão, né? E aí que a gente consegue exercer uma força, né? É, empurrando, entre aspas, aí o chão para trás, né? E você tendo uma reação aí para frente. Se você fosse dar um passo em uma superfície completamente lisa, o seu pé não conseguiria exercer essa força, né? Ele iria deslizar para trás, né? Você iria escorregar, né? E não iria sair do local. Tá? Então, o simples fato de caminhar também está relacionado aí com atrito. O atrito é necessário para a gente poder caminhar, né? Se você for considerar, por exemplo, né, você vai aí em um tobogã, né, em um parque de diversão, né, muitas vezes eles colocam até a água como um componente, né, para você diminuir o atrito, você conseguir deslizar mais rápido, né, e aí você ter uma sensação melhor, né? Então vamos dizer, nesse caso eles diminuem bastante o atrito para você adquirir aí uma velocidade maior, tá? Enfim, são essas situações aí, entre inúmeras outras situações, que nós temos aí a situação do atrito, né? Ó, sendo bom, né? Ou ruim, né? Não dá pra gente generalizar, tá certo? Pessoal, vamos supor ó, uma seguinte situação. Você tem aqui uma pessoa, ela está exercendo aí uma força nesse bloco. O atrito, pessoal, ele sempre atua no sentido contrário ao deslizamento. Então, se essa pessoa está puxando aqui essa rocha para cá, né? Então a tendência é essa rocha escorregar aqui para a esquerda, né? O atrito vai exercer uma força para a direita. Só que para você conseguir movimentar esse objeto, né? Você tem que exercer uma força maior do que a força de atrito. Coisa que nem sempre é possível, tá? Às vezes a pessoa exerce a força, só que não consegue movimentar. Por que não consegue movimentar? Ó? Porque não consegue vencer essa força de atrito aí que atua no sentido contrário. Essa força de atrito, tá, gente? Ela assume valores proporcionais aqui à tração, até chegar no seu valor máximo, que nós já vamos comentar aí, tá? Que seria exatamente esse atrito estático aí, tá? Pessoal, o que que acontece? Ó? Quando nós temos aí um corpo que ele está acomodado, né? Ó, vamos dizer aqui, ó, se for uma pedra realmente, né? Ó, ela está aqui na superfície, né? Com penetrações, tá? Ó. Olha aqui, ó, superfície da pedra, superfície do solo, né? Ó. Então nós temos essas penetrações aqui que aumenta o atrito, tá, gente? Fica mais difícil de você tirar ela do repouso, né? O atrito vai depender do quê? Vai depender da força que ele vai exercer no solo, né? Que no caso aqui
seria a normal, tá? E vai depender do coeficiente de atrito. Ou seja, vamos supor que essa pedra, gente, estivesse aí em cima de uma superfície de gelo. Seria mais fácil de arrastar essa pedra, tá? Vamos supor que ela estivesse aí em uma superfície aí, uma madeira, né? Não seria tão fácil quanto o gelo, né? Mas enfim, se a gente tivesse um piso liso aqui, né? Também seria fácil de arrastar ela. Agora, se ela está numa superfície aí no solo, na terra, fica muito difícil porque nós vamos ter muita penetração da pedra com o solo, tá certo? Então, ó, essa relação aí entre as superfícies nós vamos chamar de coeficiente de atrito. Então nós falamos assim, ó, que o atrito estático, né? Muitas vezes a gente coloca assim, ó, AE, né? Ele seria o coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá? Esse atrito estático, pessoal, ele seria também o atrito máximo possível, tá? Então eu poderia falar assim também, ó, que o atrito máximo, né, ó, seria o coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá? É engraçado, gente, essa situação aqui dessas penetrações, que uma vez eu estava ajudando o meu pai a tirar um armário, né? Esses armários de cozinhas, né? E ele não ficava no chão, ele ficava no alto, tá? E aí a gente desparafusou todo o armário, né? E o armário continuou lá no alto. E aí a gente começou a procurar parafuso, não achava mais nenhum parafuso, né? Aí meu pai falou, meu, esse armário já tá solto, né? Eu falei, mas como tá solto? Né? Então, o que estava segurando ele, gente? Exatamente esse atrito estático. Como ele ficava num canto, ele recebia esse atrito estático tanto da parte de trás do armário, quanto da parte lateral. Então ele tinha aí duas paredes ali que davam esse atrito e ele ficava estático. Meu pai simplesmente começou a dar uma marretada assim na lateral do armário, né? E de repente, né, o armário soltou, tá certo? Ou seja, tá, gente, o atrito que criou, gente, ele conseguia ser maior do que o peso do armário. Quer dizer, maior não, né? Ele fica igual ao peso do armário, anula as forças, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso atua, né? E ele fica estático, né? Então, a partir do momento que deu umas batidas nele, quebrou essas penetrações, ficando mais liso, aí ele solta, tá? Quando você consegue arrastar o objeto, tá, gente? Quebra essas penetrações aqui e a gente já passa para o atrito cinético. Ou seja, tá, gente? O atrito cinético seria você começar a arrastar esse objeto, tá? Então, ó, como você não vai ter mais essas penetrações, você vai ter uma força de atrito menor, tá? Então nós falamos assim, ó, o atrito cinético vai ser o coeficiente cinético vezes a normal. Como eu comentei com vocês, tá, gente, ó, você vai ter aí um atrito cinético menor do que o atrito estático, tá? O coeficiente. Então eu vou falar assim, ó, coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático, certo? Exatamente por conta de tudo isso aí que eu comentei com vocês. Gente, ó, nós temos aqui alguns coeficientes de atrito, tá? Ó. Se eu considerar duas superfícies de aço, tá? Ó, uma superfície de aço apoiada em outra superfície de aço, ó, coeficiente de atrito estático 0,74, cinético 0,57. Alumínio e aço, diminuiu o coeficiente, tá? Ó. Gente, ó, diminui o coeficiente, diminui a força de atrito que esse objeto pode ter, tá bom? Cobre e aço, né? Então nós temos aqui as relações. Perceba que o coeficiente de atrito estático sempre maior
do que o coeficiente de atrito cinético, tá ok? Então, ó, borracha, né, gente? Ó, quando a gente fala borracha, a borracha é utilizada muitas vezes para a gente não escorregar, né? Então você coloca ali um piso de borracha, né? Você coloca um tapete de borracha, fica muito difícil você escorregar, tá? Ó. Por quê? Porque você vai ter um coeficiente de atrito, ó, bem alto, ó, tá certo? Quando você tem um coeficiente de atrito alto, você automaticamente você vai ter uma força de atrito alto também. Beleza? Bom, vamos continuar aí. Pessoal, como é que ficam os gráficos aí? Não, tá, eu estou colocando aqui algumas situações, né? Pessoal, vamos supor aqui, né, que você tem esse objeto. Esse objeto ele tem um gancho, tem uma corda, tal, mas a corda não está sendo puxada, tá certo? O que acontece, tá, gente? Eu vou ter só a força peso e a força normal, né? A partir do momento que eu começo a puxar essa corda, tá, gente? Cria-se a força de atrito no sentido contrário, tá? Se eu puxar, vamos dizer que a força de atrito ela tem um valor máximo de 100 newtons, tá? Então, o valor máximo, tá, gente? Aqui, ó, não tem atrito nenhum. Não vai ter 100 newtons aqui, tá? Vamos supor que eu atue com uma força de 50 newtons. O atrito, ele reage com 50 newtons no sentido contrário, ó, o bloco fica em repouso, certo? Se eu agir com uma força de 80, o atrito reage com força de 80 também. Esse bloco fica em repouso. Então, por isso que nós consideramos aqui, ó, atrito estático. Tá? Então, até o seu valor máximo, nós temos o quê? Ó? Que o atrito vai ser igual a essa força de tração aí que está sendo, que está puxando a caixa aí, tá certo? Então, ó, se eu tenho valores iguais aqui, ó, de atrito e da solicitação, ou seja, da tração, né, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus, tá? Então, ó, se eu pensar aqui nesse ângulo, ó, eu fizer aí a tangente de 45, essa tangente de 45 seria o quê? Seria igual a força de atrito, né, dividido pela força de tração. Como elas são iguais, né, isso aqui vai dar 1. Não é isso? Então, tangente de 45 vale 1. Não, tá ok? Pessoal, vamos dizer, como eu, voltando aí para o meu exemplo, eu propus aqui que o atrito máximo possível seria de 100 newtons, tá? Então, se eu aplicar uma força de 100 newtons, o atrito ele reage com 100 newtons, só que isso, gente, nós vamos falar que é a solicitação limite, tá? Seria esse ponto aqui, ó, é o limite, é o máximo de atrito que esse corpo pode exercer, tá certo? Ou seja, ele fica na iminência de deslizar, ou seja, ele está quase, né? Está quase deslizando. Se eu aumentar um pouco essa força, eu vou deixar de ter o atrito máximo, tá? E aí eu vou passar para o atrito cinético, né? O atrito dinâmico, ó. Se eu tiver uma força maior, né? Do que a situação, né, do que o limite, né, ele vai entrar em movimento. E aí, gente, ele entrando em movimento, lembra que eu falei para vocês que nós vamos passar para o atrito cinético, né? Então, como o atrito cinético ele é menor do que o atrito estático, por isso que ele dá um salto aqui, tá? Ele vem para cá e aí o atrito cinético, né, o dinâmico que está falando aqui, né, ele tem um valor constante, tá certo? Bom, tem algumas situações, tá, gente, que nós temos aí, tem alguns exercícios que eles falam
só para um efeito aí como se diz, né, de resolução, para ficar mais simples a resolução, enfim, eles falam assim que o atrito estático e o atrito cinético pode ser considerado igual, tá? Então, se o exercício falar, né, ó, que o atrito estático ele pode ser considerado igual ao atrito cinético, então a gente não vai ter aquele pico, né? Ele chega até o máximo, já passa por o atrito cinético aí, tá ok? Bom, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, tá, gente? Ó, vamos supor que nós temos esse bloco, massa de 20 quilos, eu tenho um atrito estático de 0,30, um atrito cinético 0,20, tá? E aí eu quero saber, tá, gente, ó, qual o valor da força de atrito para, se eu tiver aqui essa força igual a 0,30 newtons, igual a 50 newtons, 60 newtons, 80 newtons, tá? Então o que eu tenho que fazer, tá, gente? Eu tenho que calcular, ó, as duas forças de atrito aí, né? Às vezes a gente representa assim, tá, gente? Força de atrito, né? Ó, ou às vezes a gente representa só a letra A, tá? Então, ó, força de atrito estático, vou calcular o estático aí primeiro. Ó. Pessoal, como esse bloco ele está numa superfície horizontal, então eu tenho que o peso dele é igual a normal, tá? Então, ou seja, qual que vai ser o atrito, força de atrito estático? Vai ser o 0,3, que é o coeficiente, vezes a normal. O que é a normal? Normal vai ser igual ao peso. Então, ó, massa 20, gravidade 10, 20 vezes 10, o peso 200 newtons aí, né? Então eu vou calcular a minha força de atrito estático, só multiplicar 0,3 vezes 200, vai dar 60 newtons, o valor aí de atrito máximo que esse corpo pode exercer, tá? E aí eu vou calcular também a força de atrito cinético, tá? Mesma coisa, tá, gente? Coeficiente cinético vezes a normal. Então eu vou pegar aí o 0,2 vezes 200. Então a força de atrito cinético vai ser de 40 newtons. Tá? Ou seja, pessoal, vou ver aqui para a primeira situação, tá? Se o valor da força F for de 0,30 newtons, tá? Pessoal, vai tirar esse objeto do repouso? Não vai, tá, gente? Porque ele precisa de uma força de 60 newtons. Então o atrito ele vai anular essa força. Para anular essa força, ó, teria que ter uma força de atrito igual a essa força, ó, 0,30 newtons aí, tá? E se a força for de 50? Vai tirar esse objeto do repouso? Não vai, tá, gente? Porque o máximo que ele suporta é 60 newtons, não. Então, a força de atrito vai ter o mesmo valor, 50 newtons também, tá? Ele vai conseguir anular essa força aqui, ó, tá? Força de atrito, uma força de 60 newtons. Gente, esse daqui é o valor máximo, né? Tá? Então, ó, 60 newtons ele consegue anular ainda, tá, gente? Então, a força de atrito seria de 60 newtons. Como nós falamos, ele aqui ele está no limite, tá, gente? Ó, ele não consegue exercer uma força maior do que isso, tá? Ó. A força de atrito estático, tá, gente? Quando a gente calcula, isso daqui é o valor máximo, tá? Ó. Então, a partir de forças maiores do que essa, né? 80 newtons, por exemplo, aí ó, ele vai sair do repouso e aí nós vamos passar para o atrito cinético, né? Então a força de atrito nesse caso seria uma força de 40 newtons aí, tá? Então, ou seja, né, ele aguenta até os 60, né? Ó. Passou desse valor, gente, aí ele já passa para o atrito cinético e aí
aqui a gente ia ter uma resultante, né, gente? Aqui eu teria 80 para cá, a força de atrito age no sentido contrário, né? Ó. Essa força de atrito estaria aqui para a esquerda, tá? Então eu teria uma resultante, ó. Daria inclusive para a gente calcular a aceleração com a fórmula da segunda lei de Newton, né? Então, ó, porque aqui eu vou ter uma resultante de 40 newtons para a direita, ó. 80 menos 40, ó, eu vou ter uma resultante de 40 para a direita, tá? Então, tá aí, gente, né? Ó. Aí a gente teria esses exemplos aí, né? Tá ok? Pessoal, para a gente ir finalizando, né? Cone de atrito. Eu tenho aqui uma força atuando aqui em cima desse bloco, tá? Essa força aqui, gente, você vê que ela está atuando de cima para baixo, né? Então, uma parte dessa força está comprimindo o bloco contra a mesa. A outra parte está empurrando esse bloco para a esquerda. Tá? É o que dá para a gente entender quando eu faço a decomposição dessa força. Vamos pensar aqui no bloco. Eu tenho peso, eu tenho normal, tá? Essa força aqui, ó, eu transportei ela para cá, certo? Tanto faz, tá, gente? Posso trazer ela aqui de cima, eu posso desenhar aqui para baixo, não tem problema, tá? E aí eu fiz a decomposição dessa força aqui, ó, tá? Esse ângulo θ que está aqui em cima, tá, gente? Ele vai estar aqui, ó. Né? A partir do momento que eu puxo a linha aqui para baixo, né, ó, ele vai estar aqui. Tá certo? Então, gente, ó, o que acontece, ó? Olha o que acontece com essa minha força a hora que eu faço a decomposição, ó. Uma parte dela está atuando para baixo, está empurrando o bloco para baixo. E a outra parte está empurrando o bloco para a esquerda. Só que daí, ó, a partir do momento que eu estou empurrando o bloco para a esquerda, eu vou ter a atuação da força de atrito no sentido contrário, né? Pessoal, vamos lá. Vamos fazer a decomposição dessas forças aí. Ó. Fx ficaria F seno de θ e o Fy. F cosseno de θ. Tá? Então, ó, eu poderia decompor essas duas forças, né, ó, nesses dois valores, né? Pessoal, na vertical, nós vamos ter um equilíbrio, não vamos? Tá? Esse bloco aqui, gente, ele não vai nem subir e nem afundar aqui na superfície, né? Tá? Nós vamos ter aqui um equilíbrio, né? Então, o que acontece? Ó? A normal, ela vai ter o mesmo valor aí do Fy mais o peso, tá? Então, eu teria assim, né? Fy mais o peso tem que ser igual à normal, ó. As duas forças para baixo tem que ser igual aí à força para cima, tá certo? Quem que é o meu Fy? Não. Ele não é o F cosseno de θ, né? Então ficaria assim, ok? Pessoal, vamos supor que eu não tivesse essa força F. Como é que ficaria o atrito se não tivesse o F? Ó? O atrito, pessoal, ficaria assim, né? Ó. Vou chamar atrito 1, né, nessa primeira situação aí, tá? Ele ficaria coeficiente vezes a normal. Só que aqui, gente, né, a normal superfície horizontal, né, ó, se não tenho outras forças, a normal vai ser o mesmo valor do peso. Então eu poderia falar que esse atrito aqui, ó, seria o coeficiente vezes o peso, tá? Vamos anotar aqui uma primeira equação. E com a aplicação da força F, gente, o que vai acontecer? Né? O atrito máximo, pessoal,
vai ser também igual ao coeficiente vezes a normal, né? Só que daí, gente, o que nós vamos ter de normal aí com a atuação dessa força F? Ó? Eu vou ter isso daqui, ó, o Fy mais o peso. Então ficaria assim, ó, coeficiente vezes o Fy, né, ó, que a gente sabe que é o F cosseno, mais o peso. Tá? Então a gente teria o quê? Coeficiente vezes F cosseno de θ, mais coeficiente vezes o peso. Compara essas duas aqui, gente. O que nós ganhamos de atrito, né, daqui para cá? O que nós ganhamos de atrito foi isso aqui, ó. Certo? Então eu poderia falar, tá, gente, que nós vamos ter uma variação de atrito, né, ó. Vou colocar assim, ó, ΔA, uma variação de atrito, né, que seria o atrito máximo, né, ó, menos esse atrito aqui, de quanto? De μ F cosseno de θ. Tá, então a variação de atrito, ó, foi essa. Tá ok? Pessoal, para a gente ter um deslizamento aqui, ó, o que eu tenho que garantir? Ó? Eu tenho que garantir que essa força F, ó, ela tem que ser maior do que a força de atrito, ó, certo? Então, se eu quiser que tenha um deslizamento, né, um deslocamento aí, né, tá? Eu tenho que garantir isso, tá? Então, ó, para que ocorra esse deslizamento, nós vamos ter que a força Fx vai ter que ser maior do que a força de atrito máxima aí, ó, né? Tá? Que no caso aí vai ser a variação do atrito aí, tá? Ó, vou colocar o ΔA aqui, certo? Que é essa daqui que a gente determinou, né? Então o que fica aqui, ó? O Fx a gente já viu ali em cima, ó. F seno de θ. Qual que é a variação de atrito? Ó? F cosseno de θ, né? Nós vamos cancelar o F, ó. Seno dividido pelo cosseno é tangente. Então eu posso falar que a tangente de θ tem que ser maior do que o coeficiente de atrito, tá? Isso daqui a gente pode utilizar, tá? Bom, vou passar para uma outra folha aqui, gente. Por isso que nós chamamos, tá, gente, cone de atrito, tá? Porque se eu tiver um ângulo menor do que isso, não vai ocorrer o deslizamento, tá? Vamos supor, tá? Que eu considere aí um ângulo φ qualquer, tal que o coeficiente de atrito seja igual à tangente desse ângulo φ, né? Então, ó, tangente de θ tem que ser maior do que a tangente desse ângulo φ. Tá ok? Então, θ necessariamente, tá, gente, teria que ser maior do que esse ângulo φ. Então, gente, o que acontece? Esse ângulo φ, ele vai me formar esse cone, né, ó, em volta. Tá, ó, eu vou ter o ângulo φ aqui, eu vou ter o ângulo φ do lado de cá também, ó. Então, se a gente girar esse ângulo aqui, ó, vai formar um cone. Por isso que a gente chama cone de atrito, tá certo? Exatamente por causa disso. Tá ok? Então, para que haja deslizamento, gente, o ângulo ele teria que ser maior do que isso, ó. Se eu tiver um ângulo, uma força aqui assim, ó, maior do que o ângulo φ,
pode ocorrer o deslizamento. Se eu tiver uma força aqui, não vai ocorrer deslizamento, tá, gente? Então é o que vai falar pra gente esse exercício 2 aí, ó, tá? Eu tenho uma força F, um ângulo θ, tem uma massa de 2 kg, coeficiente de atrito 1, né? Quer saber qual a força máxima para que ocorra deslizamento nos seguintes casos? Θ igual a 30 graus. Pessoal, primeiro vamos determinar aí esse ângulo φ aí, né? Tá? Então, ó, coeficiente seria tangente de φ, né? Como esse coeficiente vale 1, tangente de que ângulo vale 1, né, gente? 45 graus. Tá? Então, esse ângulo φ, 45 graus. Então, ou seja, eu só vou ter deslizamento, ó, se eu tiver um ângulo maior do que 45 graus. Como aqui ele falou que o θ vale 30 graus, não ocorre deslizamento. Ó. Então, não ocorre para qualquer valor da força, tá, gente? Qualquer valor de F, tá? E aqui, ó, e se o ângulo for de 60 graus, né? Pessoal, se o ângulo for de 60 graus, o que acontece? Eu vou ter que ter, ó, o Fx, né? Ó, se eu decompor aqui, né? Vai ficar o Fx para cá. Para cá eu vou ter o atrito, né? Ó. Então, o valor do Fx, tá, gente? Ele vai ter que ser... aqui ele está falando que não ocorra deslizamento, né? Ó. Então, ele vai ter que ser menor do que o atrito, tá? Então, substituindo, F seno de θ menor ou igual, tá, gente? Se for menor ou igual também não vai interferir, né? Ó. Coeficiente. Pessoal, atrito seria coeficiente vezes a normal, né? O que seria a normal? Né? É o Fy mais o peso, tá, gente? Então, vou colocar aqui o Fy, né? Que seria F cosseno de θ mais o peso desse bloco, tá? Então, vai ficar F raiz de 3 sobre 2 mais 20, né? Então, resolvendo essa conta, ó, eu vou ter que F é igual a aproximadamente 55 newtons aí. Tá ok, gente? Resumi aqui por causa do nosso tempo, tá, gente? Turminha,